Eu queria agradecer pelo menos ao pessoal da ESPN. Pô, obrigado, hein, camisa. gente. Pô, abraço. Não podemos esquecer. Ó, show de bola. E ó, vocês podem se preparando, hein, que a gente vai cobrar mais, que a gente vai sortear com o pessoal que tá assistindo, hein. E o Solcast depois também vai falar sobre esportes, os assuntos que pintaram legais. Nada impede vocês da ESPN mandar pra gente uma matéria interessante que a gente vai ler aqui pra vocês, poxa. Lógico. A gente vai fazer isso, exatamente, boa ideia. Tá aí, tá aí uma ideia, tá vendo? Gostei, legal. Então vamos lá. Desenhos animados. Pô, Cazé, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi o desenho que marcou sua vida, assim, cara? O desenho que marcou época pra você? Olha, de todos os desenhos que eu já assisti, o Speed Racer era meu... Por que eu não me surpreendo com essa resposta, cara? Por que será que eu não estou me surpreendendo? É porque eu vi o filme no cinema há pouco tempo com meus filhos e eu voltei, eu saí dali, a gente foi pro fliperama brincar nos carrinhos, óbvio, né? Poxa, isso é muito bom, né? Muito legal, cara. He's going to be very good. No, he's going to be the best. For my family, racing's everything. I watch you do some of the things you do. You just take my breath away. Mas aí, me conta aí mais sobre essa série maravilhosa. Tá, o Speed Racer, ele na verdade era um mangá japonês, onde... Mangá, gente, desculpa te cortar, mangá pra quem não sabe, é uma história em formato japonês, que é tipo uma história, um gibi, tá? Mas japonesa. Fala aí. Isso. E originalmente chamava-se Match Go Go Go. Dominou, bateu, gol! E a ênfase era o carro, não o speed. Tá. O carro que era futurístico, cheio de tecnologia. Ficou 2 anos no ar, deu grande sucesso no Japão e acabou sendo exportado para os Estados Unidos, foi vendido. Aí, como houve um choque cultural, os Estados Unidos inverteu a história todinha, que o destaque passou a ser o piloto e não o carro. Então, e o piloto chamava-se Speed Racer, um rapaz jovem, de 18 anos. Isso eu lembro. Que tinha uma família, que vivia sobre o automobilismo, o pai era engenheiro mecânico, construiu o Match 5, que foi o carro. E teve o grande irmão. Mas o grande destaque é isso, eu ia falar, o grande destaque é a história do irmão, né? Exatamente, o irmão era o piloto, né? E o Speed cresceu sendo fã do irmão. Só que ele se envolveu em certas situações que ele forjou um acidente e teve que sumir. Ele foi dado como morto e o Speed herdou a função de pilotar. Sendo que mais tarde o irmão voltou sendo chamado de Corredor X, que era um misterioso, na verdade era um agente da Interpol que vivia mais para proteger o Speed na corrida do que querer ganhar. Porque rolava umas falcatruas, né? Exato. O Speed era um coração bom, só queria correr, mais nada. Isso aí. Mais uma perguntinha, cara. E aqueles botões, cara? Que eu sempre tive curiosidade. Que eram aqueles botões que tinham no volante que era muito pequeno, não lembro. Rapaz, cara. tinha... O carro, na verdade, era futurístico, ele tinha altas tecnologias, né? Apertava uma letra lá, a letra A, ele fazia com que o carro saltasse. O outro, você apertava, o carro fechava hermeticamente, ele ficava submerso. Pô, maneiro. Ejetava um botãozinho, tinha um pássaro, que na verdade era como se fosse um GPS, que mandava fotos, mensagens, que não tinha e-mail naquela época, né? Então... Mas era legal. Se fosse hoje, seria mandado no e-mail. Foi, é verdade. Ó, tá vendo? Uma dica pra vocês que quiserem, vocês podem comprar hoje em dia o DVD, lançar um DVD, tá? Um box de DVD do Speed Racer. Você pode localizar isso nas melhores lojas do mercado. Tem. E é bacana pra você ver. Infelizmente, por enquanto, não tem passado muito na TV. Mas se passar, pode ter certeza que a gente vai falar pra vocês, hein? Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! Falando em desenho, já que eu falei o meu Speed Racing, que eu tanto gostei, diga aí, qual o desenho que te marcou? Cara, pra mim, Caverna do Dragão, cara. Também conhecido como Dungeons and Dragons. Caverna do Dragão. Daqui de cima talvez consigamos ver o caminho de volta para casa. Vamos, Uni!
Pô, cara, eu acho legal desse desenho, sabe o que é? É que é um desenho que, apesar de ter tido só 27 episódios... Pouco, né? Muito pouco, né? E ele fez um sucesso tremendo e até hoje é muito falado, é muito comentado, principalmente na internet, né? E o legal é que ele é de 1983 e é um desenho assim que você vê que era caprichado, bem desenhado, né? E baseado sobre um grande, famoso jogo, pra quem conhece, né? De RPG chamado Dungeons & Dragons. E o legal dessa história toda, cara, é o enredo, né? O enredo era uma coisa diferente, apesar de ser meio sombrio, né? Porque se pensar pra criançada, passar no show da Xuxa isso, né? E você vê que é uma coisa legal, cara, que tinha personagens fabulosos. Eu, pessoalmente, gostava do Tiamat, apesar de que dizem na internet que é a Tiamat. Que pra mim vai ser continuado o Tiamat, porque eu não vou ficar falando que ele é ela, sem preconceito das mulheres, mas não tem nada a ver. Mas então, o Tiamat era um vilão, né? Não era o mais assim... pior vilão da série, mas era um vilão. E tinha também o Vingador, que era assim, esse grande vilão da série. Agora, em seu caminho, deve entender apenas as muitas faces do mal, conhecidas apenas como o Vingador. E assim, o legal dessa história é que o Vingador sempre morreu de medo do Tiamat, né? Ele era um medroso, ele tinha medo do Tiamat porque o Tiamat era poderosíssimo e ele botava moral mesmo, entendeu? E assim, dentre os personagens esses que eu já falei, tinha uns outros, tal, tinha o Mestre dos Magos, que no caso é o Dungeon Master, que tem a ver mais com o quê? É o cara que mestrava o jogo. Quando você joga RPG, gente, tem um cara que vai ficar falando pra você a narrativa do que tá acontecendo, e esse é o Dungeon Master, né? Então assim, pra quem gostava de RPG era maneiríssimo, e pra quem não conhece RPG era bacana do mesmo jeito, não perdia, a qualidade da série é bem interessante. E agora o outro personagem também que eu odiava e odeio até hoje, só minha mãe que não pode saber, porque se ela souber ela vai ficar triste comigo porque ela gostava do personagem, é tal da Uni, cara. Ah, aquela unicórnio. Putz, grila, cara, eu odiava aquela unicórnio porque ela atrapalhava a vida de todo mundo. Não tinha função de nada, cara. Ela tinha função de atrapalhar. E pra mim ela era espiãozinha do Vingador, cara. Que putz grila, cara. Ninguém aguentava aquele troço. Ô, bichinha chata. E, bom, a série terminou repentinamente, por quê? Porque a Dungeons & Dragons faliu, tá? Que é uma empresa que era responsável também pela criação, e o pessoal da Marvel, junto com a ABC lá dos Estados Unidos, resolveu cancelar a série e ficou assim mesmo, entendeu? Eles chegaram até a comprar o último episódio da primeira temporada, tá? Que estavam até pensando em fazer uma segunda temporada, chegaram a comprar o cara, não é comprar, né? Fizeram uma encomenda para um dos caras que tinham feito o script para fazer esse final, que a gente vai passar para vocês algum dia, não vai ser agora. A gente vai fazer de novo um especial só sobre a Caverna do Dragão. Por isso a gente está falando rápido de cada desenho. Exatamente, Give me a break. What's happening? Where are we? Look out! Force of evil. I am Dungeon Master, your guide. Caverna do Dragão.